porque ali eles não podem fazer garimpo. Conosco agora o deputado federal Maurício Neves. Ele está conosco por telefone e ele está, inclusive, na área ali da tragédia do Litoral Norte. Deputado, bom dia. Bem-vindo aos Bastidores do Poder. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Estamos passando um momento de muita tristeza, um momento de muita dificuldade. Nós que, desde quando aconteceu a tragédia, começamos a trabalhar, mobilizamos o Partido Progressista na sede de São Paulo, um local para receber doações. Eu estou aqui desde terça-feira acompanhando na pele o sofrimento das pessoas e realmente é uma coisa que é muito triste. Tem muitas pessoas ainda desaparecidas. Infelizmente, ainda vai aumentar o número de mortos aqui, mas nós estamos fazendo o nosso papel, demonstrando solidariedade, e é isso que as pessoas precisam muito nesse momento. Deputado, uma das coisas que nós abrimos hoje o programa falando foi que o governo do estado de São Paulo, nos últimos anos, tinha quase 11 bilhões para poder utilizar em políticas públicas para poder evitar tragédias como essa, e não utilizou cerca de 6 bilhões. E nessa semana, hoje mesmo, o governo federal liberou 120 milhões para poder ajudar aí no socorro às vítimas. E a questão o que a gente percebe é que esse tipo de tragédia é uma tragédia anunciada. Pessoas morando em áreas ocupadas que não deveriam estar lá, falta de políticas públicas para habitação, e depois o governo vem e fala, não, nós vamos arrumar dinheiro para isso, nós vamos arrumar dinheiro para aquilo. O Estado, deputado, é culpado por conta desse tipo de tragédia, a omissão do Estado ou a má gestão mesmo do dinheiro público? Como que o senhor vê essa questão? Bom, primeiramente, eu acho que agora a gente está num momento realmente de salvar as vidas que ainda restam. É um momento de muita dificuldade, as pessoas estão passando fome e sede, é um caos, parece um cenário de guerra aqui. Eu acredito que agora nós temos que focar em cuidar das pessoas e depois, passando essa loucura, realmente apurar os responsáveis por isso, os órgãos responsáveis, ver quem tem a responsabilidade e realmente, claro, nunca acontecer isso de novo, né? Nós temos que prevenir, do que remediar, porque nós sabemos que o ano que vem, principalmente nessa época, vai chover de novo, né? Então, criar políticas públicas para não acontecer isso. Mas, neste momento mesmo, eu acho que a gente tem que salvar pessoas. Eu estou aqui, inclusive, eu estou no meio do barro aqui agora, nesse momento aqui, tem gente, criança chorando, eu estou super sensibilizado com essa situação. O que eu posso falar é que o governador Tarcísio está fazendo uma demonstração de uma pessoa muito diferente. É uma pessoa que a cada dia que passa ele tem mais a minha admiração, porque ele estava com a mão na massa aqui, eu nunca vi, ele está a semana inteira aqui. Ontem, no comitê de crise, debatemos algumas ações para o futuro, ações imediatas aqui. Então, eu acredito que não é o momento de a gente discutir isso, mas com certeza, passando isso daí, a gente tem que ir atrás dos responsáveis. Edmilson. O deputado Edmilson que está falando, bom dia ao senhor. Bom dia. O senhor que está aí no meio, com a mão na massa, no meio do barro, né, infelizmente, com essa situação toda, muita gente já teve aí um sofrimento que passou, já está sendo minorado, mas é muita coisa que precisa ser feita ainda, né? Há uma previsão de que a vida volte à normalidade? Dá para fazer essa previsão hoje? O trabalho que está sendo feito aí vai demorar quanto tempo ainda para que a gente possa falar que o litoral norte está voltando à normalidade? Não que tenha voltado, porque isso eu acho que vai demorar bastante, mas está voltando à normalidade. O senhor, com essas ações do governador, das pessoas todas que estão trabalhando aí, a solidariedade toda que teve em volta dessa tragédia aí, o senhor tem uma previsão mais ou menos de um tempo que vai demorar para que as coisas voltem ao normal aí? Bom, na verdade, hoje nós conseguimos desobstruir aí as estradas, né? A Rio Santos agora está bem suja, mas ainda o pessoal está passando. Mas a parte de dentro do litoral norte, principalmente aqui nessa área da Vila Saí, essa parte de Camburi aqui, está uma lama tremenda. Eu agora, nesse momento, eu tô a 2 metros de parede de barro, de lama. Então está uma missão de guerra aqui que eu acredito que vai demorar muito aqui. Eu ainda estou num local agora que está um cheiro muito ruim, um cheiro, não sei se deve ter pessoas mortas aqui embaixo. Eu acho que vai demorar um tempo, mas as ações estão sendo
aceleradas. O governo do estado está muito empenhado. Ontem mesmo, no comitê de crise, debatemos e discutimos algumas coisas, principalmente voltadas para os empreendedores locais, o pequeno e microempreendedor que perderam, o salão de beleza aqui que encheu de lama, o barzinho que fechou, o rapaz que vende cone, a pizzaria. O governador hoje liberou uma linha de crédito para todos os empreendedores. Eu estou entrando com um requerimento do governador, para o governador isentar 6 meses de ICMS com os empreendedores locais. Estamos vendo lugares para fazer algumas locações sociais, para tirar essas pessoas, porque as pessoas, eu converso com pessoas aqui, as pessoas falam, poxa, eu tenho minha vida, só eu perdi tudo, minha casa foi embora, eu estou ainda na segunda parcela da minha geladeira, eu tenho mais 8 parcelas para pagar. Então é um momento assim, de muita comoção, de muita tristeza, e você, quando você está do lado e participando e vendo de perto, é uma dor muito grande. Eu acredito que nós todos temos esse momento agora de união, de demonstrar solidariedade para as pessoas, que eu acredito que é a única forma que a gente pode dar esperança para as pessoas retomarem as suas vidas. Deputado, o senhor disse que as crianças, assim, que o senhor tem visto as pessoas passando fome, necessidade aí, né? E a gente tem visto também muitas ações de solidariedade, principalmente em todas as cidades aqui do estado de São Paulo. A minha pergunta é, essa ajuda está chegando para essas famílias? Como que está sendo feita essa logística? O senhor tem conhecimento? Pessoal, eu vou fazer um destaque aqui, e nós brasileiros, nessa parte da solidariedade, nós somos um povo muito solidário. Está chegando muito mantimento aqui, muitas coisas, as doações em São Paulo, no Fundo Social, aqui na Prefeitura de São Sebastião, mesmo no Jaçanã, no escritório do partido, e demais pessoas estão vindo, tem muito empresário trazendo coisas. Ontem nós estávamos até debatendo para poder organizar um pouco dessas coisas que estão vindo para cá, para não ficar muito atrelado a um bairro e outro não. Então estamos dividindo aqui, mas essas questões de doações, realmente as pessoas estão muito solidárias, está uma forte união de todos, e eu queria fazer um apelo para as pessoas continuarem, porque está suprindo, as pessoas ao modo que dá, estão comendo, estamos conseguindo atender, mas ainda como vai demorar muito, nós vamos ter que continuar com essa corrente de solidariedade aí, e podendo divulgar e pedir para as pessoas contribuírem, para as pessoas aqui hoje estão comendo, mas eu não sei semana que vem, daqui 15 dias, enfim. Então eu acredito que a gente vai ter que fazer essa corrente por um bom tempo ainda. Agora, vocês estão tendo mão de obra suficiente para poder fazer essa distribuição, separar roupa, separar mantimentos, levar para as pessoas? Como que está sendo o cuidado dessas pessoas que estão em colégios, né, desalojadas e que foram desalojadas? Como que está sendo essa assistência? Então, a gente está com muita dificuldade, porque não só as pessoas, tem até bombeiros que estão aqui, que estão dormindo no chão, né? Não temos colchões para todos aqui. Então, fizemos um apelo aí de ontem para hoje, para as pessoas doarem colchões aqui, para as pessoas pelo menos conseguirem dormir, até os bombeiros que estão de São Paulo, né? Uhum. Mas agora é um momento realmente de união. Nós estamos aqui já até definindo áreas já para desapropriar, para já começar a criar alguns programas habitacionais de urgência para a gente conseguir suprir essas pessoas que perderam tudo, alguns ainda no extremo, pessoas até de idade, é difícil, ela não consegue entender, ainda não queriam sair, com perigo desse ainda. Ontem ainda teve uma chuva fraca, mas teve uma chuva. Eu acredito que os próximos dias aqui, graças a Deus, estão falando de sol, mas é um momento de muita tristeza. Eu sinceramente, eu nunca vi isso na minha vida, estou muito abalado assim, psicologicamente, eu estou bem triste e gostaria muito de vocês, da mídia, aí, continuar esse clamor aí de divulgação aqui, a gente poder trazer mantimentos e fazer um apelo agora desses colchões que nós estamos precisando muito aqui, né, em São Sebastião. Tá certo. Bom, Edmilson, você tem mais perguntas? Eu só queria saber se está sendo tomada alguma providência com relação aos boatos todos que circularam por aí, fake news, falando de preços exorbitantes de mercadorias que na realidade não existiram. O senhor tem conhecimento desse fato, deputado? Desculpa, não entendi sua pergunta. Eu li hoje na Folha de São Paulo que havia muitos boatos circulando, aí, fake news,
circulando em celulares por aí sobre preços exorbitantes de mercadorias, e incentivando o pessoal a saquear supermercado, quando na realidade esses preços não estavam elevados daquela maneira como falavam. O senhor teve conhecimento desse fato? Na verdade, eu tive um conhecimento ontem de um caso isoladamente de umas pessoas aí que foram saquear uma pessoa que já estava passando fome, foram saquear, mas foi um caso isolado, né? A polícia ontem na reunião do comitê de crise, o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian, está fazendo uma operação muito voltada para ir para cima dessas pessoas que estão saqueando e também para as pessoas que estão criando sites, fake sites de doações que não procedem. Então, é uma operação muito conjunta e integrada com todas as secretarias do Estado voltado para aqui para São Sebastião. Tá certo. Deputado, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, eu queria fazer um apelo para vocês. Nós sabemos o poder que vocês têm de alcance com as pessoas, para continuarmos essa corrente do bem aí, de solidariedade, continuar divulgando para mandar os mantimentos, de preferência sempre no Fundo Social em São Paulo, porque lá conseguimos receber todos e realmente fazer uma logística mais efetiva para quem chega na ponta final, para realmente, igual eu falei, não ficar muito voltado um bairro e outro não, e não só os bairros aqui do Litoral Norte, aqui específico São Sebastião, né? Temos problemas também ali em Caraguatatuba, ali na cidade de Ubatuba, mesmo no Litoral Sul um pouco menos, mas enfim, para nós continuarmos essa corrente aí e dar um pouco de esperança para as pessoas que neste momento estão passando uma grande dificuldade. Queria agradecer e mandar um abraço fraternos a todos e estou sempre à disposição. Tá certo, deputado Maurício Neves, muito obrigada pela tua participação aqui nos Bastidores do Poder e que o senhor continue trabalhando aí. Se precisar de alguma coisa, pode contar conosco. Muito obrigada. Obrigado, pela hora. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes.